Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Esta é a série Fé Cotidiana, encontrando Deus na rotina da maternidade. Um convite para ver o cotidiano da maternidade como solo sagrado de santificação. Olá, olá, querida Mãe pela Graça! Cá estou gravando o primeiro episódio dessa nova temporada do podcast. É uma alegria estar aqui com você hoje, abrindo essa temporada que eu escolhi chamar de Fé Cotidiana, como você já ouviu na abertura e já viu aí no nome. Quem ainda não me conhece, gente, eu sou a Jay. Meu nome é Geise, na verdade, mas as pessoas mais próximas me chamam de Jay. Então você aí, ouvinte, também pode me chamar assim. Sou casada com meu marido Antônio há 12 anos e juntos temos 3 filhos muito lindos, como todas as mães acham seus filhos, né? O Caio de 7 anos, o Levi de 5 anos e a Sara de 3 aninhos. Eu fiz essa micro apresentação aqui agora, porque eu sei que quando a gente começa uma nova série, algumas pessoas podem chegar no podcast nesse momento, né, para ouvir essa série desde o começo. Então, eu só queria falar esse pedacinho, né, para você se situar onde eu estou dentro da maternidade. E aqui a gente tem um espaço para falar da maternidade à luz do Evangelho, né? E nessa minissérie eu quero te convidar para uma jornada onde nós vamos descobrir que a maternidade, apesar de ter muitos desafios, a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Muito cansaço, algum caos em alguns momentos, ela é um caminho espiritual profundo. Talvez por causa desses desafios, né, a gente tem essa oportunidade, não somente por causa deles, mas os nossos dias carregam esse espaço de transformação para os nossos corações. E quantas vezes nós entramos num looping de realizar, fazer, um ciclo assim que parece que até a gente se sente um pouco como aquele hamster naquela rodinha, né? Só girando, girando, girando. A gente não consegue enxergar muito o que está acontecendo dentro da gente, porque a gente realmente tem muitas coisas para fazer. E muitas de nós, isso já aconteceu comigo também, a gente se afasta um pouco das nossas práticas espirituais, né? Daquilo que a gente chama de disciplinas espirituais. A gente acaba se perdendo ali, não sabendo como realizar essas coisas da forma que a gente realizava antes, né? Nessa minissérie, eu quero que a gente tire a nossa fé da teoria e coloque ela em prática dentro daquilo que a gente já realiza na maternidade. A nossa formação espiritual, ela não acontece somente naqueles momentos que nós designamos para isso. Né? Agora estou trabalhando na minha formação espiritual, vou jejuar. Agora sim, vou fazer meu devocional. Agora eu vou ler a Bíblia. Tudo isso é essencial, com certeza, mas a nossa formação espiritual não acontece somente nesses momentos separados, né? Que a gente chama de disciplina espiritual, né? A gente logo pensa nessas coisas que eu citei, e que são práticas lindas, importantes, e a gente inclusive já fez até uma minissérie somente sobre isso. A gente chamou ela de Ritmos de Liberdade, foi no primeiro ano do podcast, então você vai ter que voltar bastante ali para encontrar, mas a gente falou somente sobre essas disciplinas espirituais que a gente já conhece, né, mais formalmente, digamos assim, e que precisam sim fazer parte da nossa vida. Só que quando a gente se torna mãe, a gente se sente um pouco aquém dessas expectativas, né? Talvez até antes disso, para algumas de nós, né? A gente esbarra aí
na rotina, naquilo que tem que ser feito no dia a dia, e a gente se perde um pouco dessa rigidez que talvez a gente se colocou como peso e de repente larga tudo, né? Eu já contei aqui algumas vezes esse meu testemunho, vou brevemente contar. Quem é ouvinte antiga já conhece, né? Mas eu, no início da maternidade, eu passei por uma grande quebra de paradigma em relação a como realizar essas, essas, a como realizar, né, essas disciplinas espirituais dentro da minha nova rotina. E eu, antes de ser mãe, eu separava assim aquele tempo extenso para fazer meu devocional de manhã, antes de qualquer coisa. Eu tinha um fichário todo lindo assim com as coisas que eu queria anotar, né? Ai, agradecer por isso, orar assim, tudo anotadinho. E aí depois que eu me tornei mãe, aquilo ali não se encaixou, né, na minha nova rotina. Não conseguia fazer logo que eu acordava, né? Porque eu já acordava com o bebezinho ali até eu ressignificar esse despertar. Demorou um tempo. E aí, quando eu fazia, eu não conseguia fazer por tanto tempo, ou porque eu já estava muito cansada, ou porque eu era interrompida, eu não sabia lidar com essa interrupção. Então, eu fui largando, né? Porque eu não consegui ressignificar isso, eu não conseguia rever de que forma fazer isso. Então, eu cheguei a parar de orar e de ler a Bíblia por um tempo, assim, né? Eu fiquei tão perdida e eu demorei um bom tempo, sabe? Para retornar a essas práticas, não da forma que era antes, mas para entender de que forma eu poderia encontrar o Senhor dentro da minha rotina da maternidade, né? E é sobre isso que a gente quer falar nessa minissérie. Como que a gente pode transformar essas tarefas da maternidade, do dia a dia, como até cozinhar, cuidar, brincar, arrumar a casa, até o próprio tentar dormir, em disciplinas espirituais. Nós podemos sim viver a nossa vida com os olhos nessa formação espiritual, e nisso que o Senhor está formando dentro da gente. E a gente pode encontrar o Senhor, não só naquele lampejo de, tá, o Senhor está aqui, eu sei disso, mas de entender que algo está sendo formado dentro de mim enquanto eu estou vivendo isso aqui. Sem grandes cerimônias, mesmo ali no meio do tal do caos da maternidade. Então, enquanto você planeja o que vai servir para os seus filhos comer, enquanto amamenta, né? Quando pede uma marmita, a gente está falando sobre alimento, a gente está falando sobre nutrição. Será que a gente consegue refletir sobre isso dentro da nossa formação espiritual e de que forma a gente está fazendo isso pelos nossos filhos? Quando a gente escuta os nossos filhos repetir a mesma história pela 10ª vez, estamos ali praticando paciência, estamos praticando presença, algo que o Senhor nos convida a cultivar. E assim por diante. Nós temos oportunidades diárias, nas nossas rotinas, de voltar os nossos olhos para o Senhor e para aquilo que Ele está fazendo dentro de nós. Então, eu fui descobrir essa conexão na minha vida depois de já ter tentado separar o espiritual, né, o meu momento espiritual com o Senhor da minha vida cotidiana. E foi libertador entender que a minha rotina já é espiritual, né? Que nós somos integrais e que não existe uma separação. E hoje eu quero te convidar a olhar para sua rotina com esses olhos também, para que ela seja de verdade uma caminhada com Deus, de santificação e transformação. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que você vai encontrar nessa temporada, o que você pode esperar. Eu quero caminhar com você para te ajudar a encontrar Deus na sua rotina, nas tarefas que você realiza, né? Então, eu selecionei algumas tarefas que eu acredito que sejam, no geral, comuns para a maioria das mães,
Eu entendo que todas nós temos rotinas únicas, temos circunstâncias muito distintas umas das outras. Não é porque somos mães que estamos todas vivendo o mesmo tipo de vida. Isso é falso. Importante a gente entender isso. Mas eu peguei algumas coisas ali que toda mãe, todo mundo que tem filho, até pais também, né? Põe o maridão aí para ouvir, apesar de eu estar falando com você, mãe, aqui. Todas nós vamos, de alguma forma, encontrar. Então, por exemplo, eu já citei o exemplo, né, do pensar no que a criança come, alimentar a criança. Isso é algo que todas nós vamos encontrar. Então, eu vou falar sobre isso em um dos episódios, né? E assim eu selecionei outros temas e aos pouquinhos eu vou revelando para vocês quais são eles. Esses dias eu pedi lá na caixinha do Instagram que vocês me contassem onde que estava a maior dificuldade de vocês em encontrar Deus na rotina da maternidade, né? Onde que vocês estavam tendo mais dificuldade mesmo, onde estava o maior desafio. E algumas coisas que vocês compartilharam comigo me ajudaram já a pensar em temas, claro, mas algumas de vocês disseram coisas como: na hora da limpeza da faxina, não sinto que estou conectada com Deus. Me sinto desconectada com Deus quando a minha casa está um caos. Depois de trabalhar um dia inteiro, eu tenho que fazer a janta. Não consigo ter prazer nisso, não consigo enxergar nisso nada de espiritual. A hora de todo mundo se arrumar, almoçar, tem que ir pra escola, tem tudo numa sequência, a gente vai ali, né? Vai, 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 vai. Então, dificuldade ali de ter uma conexão com o Senhor. Uma delas disse aqui que ela tem dificuldade de encontrar Deus quando seus filhos adoecem. Bem interessante. Outra falou sobre a saúde da família, mas num termo mais geral, assim, dizendo fazer exercícios, alimentação, telas. Ela disse que tem épocas que fica muito aflita em relação a o que fazer para melhorar a saúde da família. Eu acredito que é isso que ela quis dizer. Outra diz que as idas e vindas, levar na escola, buscar na escola. E ela tem 3 filhos, sendo 2 que estudam pela manhã, uma de tarde ela fica exausta, fora as atividades extras de cada um. Então, essa rotina ali de vai e volta, né? Mãe Uber que falam, isso deixa ela com dificuldade de encontrar Deus ali no dia a dia. Outra compartilhou que o que dificulta para ela é o medo de falhar no futuro, diante das escolhas que ela tem feito hoje, né? Uma certa ansiedade ali em relação. Uma certa ansiedade ali em relação aos resultados que ela vai ter lá na frente. Então, assim, esse é um resumo aqui do que algumas mães compartilharam lá na caixinha que eu abri na semana passada, perguntando, né, onde estava a maior dificuldade ali para encontrar o Senhor dentro da rotina delas. Então, serão temas variados ao longo dos próximos episódios. E eu quero também te ajudar a romper com a ideia de que a espiritualidade, ela precisa estar dentro de uma caixinha distante dessa rotina de mães que eu acabei de compartilhar, né? A gente vai abraçar essa espiritualidade no meio do barulho, no meio das crianças, no meio dos afazeres, dentro do carro, dentro das nossas ansiedades. A gente vai abraçar essa espiritualidade, a nossa espiritualidade, né? E vou trazer ferramentas práticas para que você consiga incorporar pequenos rituais ali de disciplina espiritual no dia a dia. Sem ter essa pressão, né? Essa demanda grande, mas sim com muito amor e graça, trazendo sim verdade para vocês da nossa necessidade de Jesus, mas lembrando vocês de que existe muita graça para nós e que a gente consegue sim estar conectada com o Senhor no meio desse turbilhão de coisas. Então, em cada episódio eu vou falar sobre uma prática ou momento do cotidiano da nossa maternidade que nós podemos transformar em disciplina espiritual. Vou dar exemplos, vou dar algumas dicas práticas e, como sempre, muita reflexão para você. Eu acredito muito, gente, que não tem como a gente sair da inércia, né? Sair desse lugar que a gente não quer estar, se a gente não se colocar para pensar
sobre o que está acontecendo de fato dentro da gente, o que a gente acredita de verdade, e a gente precisa então refletir. E eu quero te convidar a ser ativa nessa minissérie, né? Eu quero que você ouça esses episódios refletindo na sua rotina, no seu relacionamento com Deus, naquilo que fez sentido para você, dentre os exemplos que eu citei, e que você compartilhe comigo, né? Seja nas redes sociais ou aqui nos comentários, me manda uma mensagem, compartilha comigo de que forma isso está fazendo sentido para você. Essa nossa troca é muito preciosa. Eu estou determinada a estar mais ativa lá no Instagram do Mães pela Graça durante essa minissérie. Então, vamos continuar aí trocando ideias, né? Falando sobre o que está pegando para gente, o que está dando certo, o que não está dando certo, onde ainda as dificuldades perduram. Porque por mais que a gente saiba, né, que a gente não pode ficar o tempo inteiro ali nas redes sociais e tudo mais, já fiz uma minissérie esse ano sobre isso. A gente pode usar as redes sociais de uma forma positiva, né, que nos ajude. Porque a espiritualidade, ela cresce nessa comunhão, né? Então, a sua comunhão mais importante é aí com as pessoas de carne e osso que você está vendo. Mas a gente pode também ter esse espaço de troca, acolhimento e fortalecimento para todas nós, mães pela graça, né? Aqui no podcast e lá no Instagram. E eu preparei um material riquíssimo para enriquecer a sua prática devocional durante essa minissérie. Ele ainda não está 100% pronto, por isso você não vai encontrar hoje o link dele, tá bom? Ele vai estar à venda em breve. Eu estou escrevendo um livro devocional para você aprofundar os temas que eu vou compartilhar ao longo dessa minissérie. Esse e-book vai se chamar Fé Cotidiana e e nós vamos ter devocionais específicos dentro dele, com reflexão para você anotar, com oração, com pequenas liturgias já anotadas para te ajudar aí a consolidar aquilo que a gente for conversando aqui. Então, assim que ele estiver pronto e disponível para você adquirir, eu aviso vocês aqui no podcast, lá no Instagram, e com certeza isso vai enriquecer a sua jornada e também é algo muito legal para você presentear alguma amiga. Então, queridas, antes de eu encerrar esse primeiro episódio introdutório, eu quero deixar para você uma palavra de encorajamento para você aí que está agora enfrentando o dia a dia da maternidade. Eu quero te lembrar que o seu trabalho é visível para Deus. A gente se sente muitas vezes invisível. Parece que a gente só está fazendo um monte de coisa que ninguém está vendo e ninguém nem agradece. E 5 minutos depois que a gente fez já está desfeito por alguma criança, né? Mas esse trabalho todo que você realiza no seu dia a dia, seja dentro ou fora de casa, ele é visível para o Senhor e é sagrado. Mesmo quando parece que nada anda, quando você está muito cansada, se encontra numa inércia às vezes, Deus está vendo você. Ele está vendo o seu coração e Ele está trabalhando em você. Ele está formando algo dentro de você. E Ele está se importando com quem você está se tornando. E eu desejo que essa minissérie te ajude a enxergar isso de forma mais ampla e profunda. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te encha de paz, de graça nesse caminho e que você possa realmente sentir a presença dele. A presença dele é um fato na sua vida, mas que você possa passar a perceber isso em cada momento, cada tarefa que você realiza aí no seu dia a dia. Agradeço por você estar comigo hoje aqui nessa conversa. No próximo episódio, nós vamos falar sobre acordar, ou ser acordada, ou simplesmente levantar, porque muitas nem dormiram, né?
e falar sobre como esse momento, logo de manhã, pode ser um lugar sagrado de transformação para o seu coração. Estou super animada para caminhar com você nessa temporada, nessa minissérie. E fica aqui aquele versículo tão conhecido para sua meditação. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá!